PB. Seja bem-vindo, fica aberto aí para suas considerações, o boa tarde aqui do programa Polêmica. Boa tarde, Josivan, boa tarde, Vanessa, boa tarde, Jota, boa tarde a todos os ouvintes do programa Polêmica. Nós já agradecemos desde já esse espaço que nos é sempre facultado com muita generosidade por você. E a nossa meta é exatamente tratarmos desse assunto, que é a criação do Instituto Federal do Sertão da Paraíba, um sonho antigo das cidades sertanejas, dos campi do IFPB aqui no Sertão, e um processo que foi startado agora no início do ano e aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, e um processo que caminha com uma rapidez muito grande e que precisa de debate e de uma participação maior de todos nós que fazemos ou que faremos, né, esse Instituto Federal do Sertão Paraibano. Francisco, por mais que você diga assim, teve essa discussão e tal, nós aqui inclusive colocamos com um professor representante do Sinacef, falando dessa rapidez, né? O presidente Lula foi o projeto 01/2026, assim que voltou ao Congresso Nacional, os trabalhos, o deputado Hugo Mota, sem passar por comissão, sem nada, passando por todas as etapas, aprovou. Não tem um cheiro de politicagem nisso, não, Francisco? Josivan, o que não é política, né? Uhum. Politicagem, obviamente, é um recorte negativo do que é realmente a boa política, a política das instituições, o desenvolvimento social. Obviamente que a gente enxerga na atitude do deputado Hugo Mota uma prioridade, né? Uma vez que, obviamente, como ele mesmo disse no discurso após a aprovação na Câmara do PL, para ele é um sinal importante conseguir aprovar esse projeto e deixar, obviamente, a sua assinatura, né, na criação dessa instituição de educação federal aqui no Sertão da Paraíba. Então a gente sabe que o tempo da política, sobretudo num ano eleitoral, ele é geralmente um tempo mais apressado, né, que não tolera debates e não tolera as etapas que, em tese, nós gostaríamos que tivessem sido respeitadas. Mas, de qualquer modo, o fato está criado o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, é uma coisa boa para o Sertão da Paraíba, indubitavelmente, é algo que vai contribuir com o desenvolvimento da educação no nosso sertão, que vai possibilitar o acesso de jovens das mais diversas regiões desse Nordeste paraibano, desse sertão paraibano encravado aqui nesse estado e também nos estados vizinhos de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, de onde também nós acolhemos muitos estudantes dos nossos campi, esses 7 campos que comporão o Instituto Federal do Sertão. Então, é um momento histórico e é algo muito importante e muito bom para todos nós. E nós, diante dessa pressa, dessa aceleração do trâmite da criação, nós queremos também nos apressando, né? Queremos garantir minimamente que a democracia institucional, a escuta da comunidade, que de fato está diretamente implicada nessas mudanças, que essa escuta possa acontecer, né? E que esse discurso democrático, essa dinâmica democrática possa se dar, mesmo, eu repito, com esse calendário apertado e com esse prazo curto para que nós garantamos algumas coisas, algumas conquistas como parte desse processo de reordenamento do Instituto Federal da Paraíba. Como é que fica a situação? Eu sei que tem muita coisa nova, muita coisa que ainda não se sabe como vai ficar, mas como vai ficar a situação, por exemplo, dos professores que fizeram concurso para o IFPB e de repente surge o IF Sertão? Como é que ficam esses professores? Se já tem alguma coisa visualizada e se essa outra etapa serão contratados pro tempore, até um concurso público, o que é que se sabe? Josivan, uma coisa importante que já foi aprovada, inclusive no PL, na Câmara, né? O PL deve estar indo para o Senado. Espera-se que não haja grandes mudanças, porque, obviamente, esses trâmites políticos, legislativos, muitas vezes eles já são acordados aí, Câmara, Senado, né? Mas uma coisa que já foi aprovada no PL na Câmara foi o prazo de 10 anos para que haja a possibilidade de remoção dos professores lotados no IF Sertão da Paraíba, né, mas que haviam prestado concursos para o Instituto Federal da Paraíba. Então, por 10 anos poderá haver essa remoção. Hoje, essa remoção entre os campi do Instituto Federal da Paraíba se dá de uma forma natural, quando aparecem as vagas para a nomeação de novos professores. Se faz antes um edital de remoção, para que os professores interessados naquela vaga que foi aberta num determinado campi possa
possa se candidatar ou se inscrever para essa vaga, e só depois, então, é que se faz a nomeação de um novo professor. Esse processo continuará pelos próximos 10 anos, garantindo aos professores do IF Sertão, do Instituto Federal do Sertão da Paraíba, a remoção para o Instituto Federal da Paraíba. O movimento contrário não se dará, né? Sim. O movimento contrário à vinda de professores do Instituto Federal da Paraíba para o Instituto Federal do Sertão só se dará pelo processo de redistribuição, que é uma outra modalidade de mobilidade entre as instituições federais de todo o país. Há uma discussão, há uma ala que justamente defende a criação do IF Sertão e, de certa forma, já está criado mesmo, né? Sim, já está criado. Acho que não vai encontrar dificuldade no Senado. Mas o IF, bem como as universidades federais, a educação federal vem sofrendo duros ataques. Por que é que se entende que com a criação do IF Sertão vai ter mais recursos, vai ter possibilidade de criação de novos cursos? Como seria isso numa educação que está sendo atacada? Sem dúvida nenhuma, Josivan, nós acreditamos que vai haver uma otimização da aplicação dos recursos, né? Nós atualmente somos 21 campi, né? Em todo o estado da Paraíba, que formam o Instituto Federal da Paraíba, e os recursos que vêm para o Instituto Federal da Paraíba, eles são distribuídos nestes 21 campi, né? E às vezes, os critérios dessa distribuição, eles muitas vezes não são tão justos. Por exemplo, nós temos campos que são gigantes, como Campina Grande e João Pessoa, demandam um volume muito grande de recursos para manutenção, para investimento, ampliação, e muitas vezes outros campi que estão situados em cidades menores têm muito mais dificuldade e esses recursos não chegam a esses campi menores, que careceriam muito mais de recursos para consolidar a sua prática educacional. Então, estando aqui o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, cravado nesse sertão, no interior do estado, com 7 campi que vão compô-lo, a gente acredita sim que a otimização orçamentária, a participação vai de fato nos trazer ganhos muito significativos, né? E sem falar no planejamento mais próximo, né? Uma realidade mais próxima, um contexto geográfico, sociológico mais próximo, mais parecido. A gente de fato é entusiasta dessa criação, mas nos preocupa também os processos, os passos desta criação, né? Porque aprovado na Câmara já e no Senado nas próximas semanas, provavelmente, haverá um processo de regulamentação, chamado Decreto de Regulamentação dessa nova instituição. E esse decreto ele é feito pelo Ministério da Educação e é nesse decreto de regulamentação que aparecerão todos os detalhes dessa transição. O passo a passo, o miúdo da coisa, né? É uma transição lenta, nós continuaremos ainda por alguns anos, não se sabe quantos, a regulamentação é que vai trazer esse prazo, mas acredita-se que entre 3 e 5 anos nós continuaremos muito vinculados ao Instituto Federal da Paraíba, né? Porque dependeremos do Instituto Federal da Paraíba para muitas coisas. Por exemplo, o nosso arcabouço normativo, ele não existe, não existe o arcabouço normativo, o estatuto, as resoluções, as normativas, não existe ainda no Sertão, no IF do Sertão. Então essa normativa será criada, é um processo lento, burocrático, demorado, e nós não vamos ficar num limbo jurídico. Nós estaremos ainda por esse prazo, de acordo com a resolução, com o decreto de regulamentação, nós seremos ainda regidos transitoriamente por toda essa normativa do Instituto Federal da Paraíba. Então, dentro dessa perspectiva é que nós estamos unindo a comunidade, né, juntando as nossas forças vivas aqui que fazem os campi do Sertão da Paraíba, para garantirmos que nesse processo de transição nós sejamos ouvidos, que as decisões não sejam tomadas à revelia, ignorando os nossos anseios e a nossa compreensão desse processo, né? Então, são duas coisas importantes que nós estamos reivindicando nesse momento. Primeiro é que a nomeação da pessoa que vai conduzir esse processo de transição, que seria um reitor ou uma reitora pro tempore, que não será eleito pela comunidade, como hoje acontece com o Instituto Federal da Paraíba, que esse nome ele surja de um consenso dos campi que comporão o Instituto Federal da Paraíba. Nós não aceitaremos a indicação alheia a essa história, porque é importante que se diga, Josivan, que o Instituto Federal da Paraíba, com os seus 21 campi, tem uma história. E os campi do Sertão, os 7 campi do Sertão, também já têm a sua história. O IF Federal do Sertão Paraibano
o Instituto Federal do Sertão Paraibano, ele não será criado do zero. Nós temos 7 campi, o mais novo, que é Santa Luzia, tem 8 anos. Por exemplo, Sousa tem 70 anos como instituição federal de ensino, Cajazeiras 30, Patos 16, né? Catolé do Rocha e Itaporanga 14, enfim, são campi que já têm uma história. Princesa Isabel também já com, acho que é 14 anos, desculpa, Catolé do Rocha e Itaporanga 11 anos. Então tem uma história, tem uma vivência. Então nós queremos ser ouvidos, estamos insistindo nisso, né, contatando os representantes políticos, tentando, inclusive, sermos ouvidos pelo deputado Hugo Mota, para que nós conversemos com ele e que não sejamos surpreendidos com indicações de nomes que não tenham uma ligação e um laço com os nossos campi. Todos os diretores do Sertão, todos eles hoje, estão unidos nessa causa, de que não sejamos pegos de surpresa com a nomeação de alguém que venha de fora e que não seja parte desse nosso processo já consolidado ao longo de tantas décadas e com muito esforço e com muita dedicação. Essa é uma primeira causa. Uma segunda causa é esse processo de relacionamento que ainda permanecerá por alguns anos com o Instituto Federal da Paraíba. Por exemplo, este ano é um ano de consulta pública para a escolha do reitor ou da reitora do Instituto Federal da Paraíba e também dos diretores dos campi que compõem o Instituto Federal da Paraíba. E nós queremos muito que os campi do Sertão, mesmo diante da criação do Instituto Federal do Sertão, que nós tenhamos participação nesse processo. Sim. Que não sejamos alijados desse processo, porque, afinal de contas, temos muitos interesses que continuarão em comum. E essa relação entre o IFPB, que chama-se a instituição mãe, e o Instituto Federal do Sertão da Paraíba, que será uma instituição filha, essa relação, como eu já disse antes, ela vai se dar por muitos anos daqui para frente. Então, nada mais justo, legítimo e democrático do que a nossa participação nesse processo de consulta pública que já devia ter sido iniciado no IFPB, né? Está sendo retardado muito. Sim. E a gente precisa tomar parte desse processo porque nós temos um interesse muito grande de que essa relação continue muito firme e muito democrática entre os dois institutos federais. O deputado federal Hugo Mota não tem sido muito respeitoso com a voz popular. O deputado tem, inclusive, negligenciado várias questões, votado contra os trabalhadores, votado contra o povo, tem tentado, através da imprensa agora, pagando, inclusive, para tentar reverter isso, mas o deputado federal Hugo Mota foi, pelo que a gente tem visto, o responsável por essa velocidade na criação do campus. Então, você está me dizendo que já há um entendimento de conversa com o deputado para evitar que no ano eleitoral, de repente, surja alguém do nada e seja reitor aqui do IF Sertão. Já sinalizaram para a assessoria do Hugo Mota que quer ter uma conversa para evitar uma surpresa de ter alguém até... Porque pode vir de qualquer canto do IF, sim, né? Qualquer Instituto Federal do Brasil pode vir o reitor segundo o PL. De repente aparece aí, né? Aparece. Já tem tentado conversar para dizer, olha, não venha com surpresa, não. Nós temos tentado bastante, a gente sabe da ocupação, né, do deputado como presidente da Câmara, como candidato, nas suas articulações políticas. A gente sabe que quando o deputado vem ao Sertão ou qualquer lugar, região da Paraíba, certamente ele é cercado por uma agenda muito intensa das suas articulações políticas, mas nós temos tentado, Josivan, de todas as formas, através de assessoria, através do próprio prefeito Naboa, através de pessoas ligadas ao grupo, que nós sejamos recebidos e que a nossa demanda, inclusive formalizada em documento, ela já foi encaminhada para o deputado, ela já foi entregue ao prefeito Naboa Vanderlei, para que eles estejam conscientes disso, né? Nós não queremos nos intrometer nessa dinâmica política e eleitoral. Nós queremos garantir que a comunidade do Instituto Federal do Sertão da Paraíba, que os campi que comporão essa nova instituição federal de ensino aqui no Sertão da Paraíba, que nós sejamos respeitados, né? Porque aí, eu repito, nós temos uma história, nós não estamos começando do zero. Né? Nós temos diretores, diretora de Princesa, diretor de Sousa, Cajazeiras, Catolé do Rocha, Santa Luzia, Itaporanga, Patos. Tem uma história de luta, de dedicação para a consolidação das nossas instituições, dos nossos campi. E aí, nós, obviamente, não aceitaríamos uma intromissão e um desrespeito que seria uma agressividade à nossa instituição e à nossa história dessa forma. Então, nós estamos confiantes de que seremos ouvidos e atendidos nessa demanda, muito esperançosos. Estamos começando, inclusive, a organizar uma audiência pública
que deverá acontecer no dia 25 de fevereiro na Associação Comercial. Vamos mobilizar todas as forças vivas da nossa cidade para que se engajem conosco nessa luta para garantirmos que esse processo de transição tenha como principais sujeitos e protagonistas nós que fazemos o Instituto Federal da Paraíba nos Campi do Sertão, repito, com nosso trabalho, nossa dedicação, nossa história. Então nós somos os personagens principais, né? Desse o louro, desse a César o que é de César, como diz o Evangelho. O deputado Hugo Mota foi o responsável pela aprovação do PL na Câmara de uma forma rápida, não é? Muito articulada, certamente continuará com uma influência grande nos trâmites burocráticos que possam existir nesses próximos capítulos. Então, os louros desse processo também são dele, dessa criação, dessa aprovação política é dele, pode comemorar, mas nós vamos exigir que a seriedade acadêmica e a tradição da qualidade de excelência do nosso Instituto Federal do Sertão da Paraíba seja respeitada e seja associada àqueles que de fato fazemos esses campi que comporão a instituição. Muito bom. Por que aqui essa questão dividiu, inclusive, professores, funcionários, estudantes no próprio campus aqui do IF? Por que dividiu tanto? Foi diante dessa falta de discussão mesmo, causou uma dissonância? Josivan, são dois aspectos importantes nessa perspectiva. Sempre que se falou, esse assunto do Instituto Federal do Sertão da Paraíba não é novo, né? Não. De vez em quando aparecia nos sites de notícia, havia toda uma mobilização. Tem um ex-aluno nosso, Pedro Jorge, que inclusive foi meu aluno lá no IFPB, acho que foi em 2015 para 2016, Pedro foi nosso aluno. E o Pedro, empolgadamente, sempre mobilizava e chegava junto aos sites de notícia e fazia os textos de provocação da criação do Instituto Federal do Sertão. Mas essa nunca foi uma pauta, de fato, nem do governo federal e nem do Instituto Federal da Paraíba. Era mais local. Né? Era mais local, esse anseio de tentar criar aqui no Sertão essa instituição federal de ensino. Mas aí havia uma resistência, primeiro de muitos dos nossos colegas, porque nós somos uma instituição em que muitos dos nossos colegas que trabalham nas nossas cidades do interior do estado, onde tem os campos do IFPB, mas eles moram em João Pessoa, em Campina Grande, Recife, Natal, e aí esses colegas vêm toda semana para trabalhar nos nossos campos e depois eles retornam para suas casas. E com o Instituto Federal Unificado, o Instituto Federal da Paraíba, de tempos em tempos aparece oportunidade de remoção para que esses colegas possam sair do interior e irem, por exemplo, para os campi mais próximos da capital ou mais próximos das cidades onde eles moram. Eu, quando iniciei a minha carreira no Instituto Federal da Paraíba, por exemplo, eu comecei no campus de Souza, morando em Patos. É pertinho, eu sei, mas eu tinha que ir e vir toda semana. Mas tem colegas aqui de Patos, por exemplo, que moram no Recife. Né? É uma viagem tanto para vir e para voltar. Então, o fato de se criar uma instituição nova dificultaria, em tese, esse processo de remoção. Então, em tese, esses colegas tinham essa resistência. Daí porque essa garantia desses 10 anos para que essa remoção ainda continue acontecendo naturalmente, de uma certa forma, diminui a resistência em relação à criação do Instituto Federal. Um outro aspecto é essa ideia de que, como você abordou numa pergunta aqui no início, se você tem uma instituição que já enfrenta muitas dificuldades financeiras, falta de investimento, falta de prioridade pública, se você divide, vai dificultar ainda mais isso, né? Em tese, isso tem sentido. Mas o que a gente espera é que, podendo gerir esse orçamento mais focado na nossa realidade, no nosso contexto, na nossa região, com um grupo menor, mais integrado, a gente consiga otimizar esses recursos, mesmo muito aquém daquilo que de fato nós precisaríamos. Então, eu diria que hoje, depois da garantia no PL desses 10 anos para a possibilidade de remoção dos professores e técnicos que estão no Instituto Federal do Sertão, ou que estarão no Instituto Federal do Sertão Paraibano, para o Instituto Federal da Paraíba, eu creio que essa resistência ela diminuiu bastante a criação do novo instituto. Nós estamos conversando aqui com o professor doutor Francisco Almeida, que é professor do IFPB e que agora passa a ser professor do IF Sertão, né, que já está aí num processo. Para finalizar aqui, Francisco, muito dinâmico nas respostas, muito seguro, inclusive, no que a gente queria ouvir, essa questão do direção de campus. Vai ter eleição agora e seu nome é um dos cotados, inclusive falei com o professor e disse, não, Francisco, é quase que unanimidade entre a comunidade
do IFPB. Está posto o seu nome, de fato, já conversou com todo mundo, é isso mesmo, vai enfrentar a direção do campus? Josivan, essa era uma caminhada que nós vínhamos fazendo, né, até o final do ano, porque de fato já tínhamos feito contatos com vários colegas, exatamente para construirmos um programa de gestão que pudesse refletir exatamente a percepção dos nossos colegas, da comunidade do campus de Patos, né, dos professores, dos técnicos, dos nossos colegas terceirizados, dos estudantes, dos cursos técnicos subsequentes, dos cursos superiores. A gente vinha fazendo esse diálogo, sentindo realmente esse apoio muito forte de todos, o que sempre nos deixa muito entusiasmados com essa causa. E agora nós estamos em stand-by, porque assim, a nossa luta é para que de fato nós participemos do processo de consulta, né? Para que nós tenhamos a legitimidade da aprovação dos nossos colegas e dos nossos estudantes nesse processo de consulta no campus, e estamos dispostos a dar essa contribuição, né? É algo para o que nós vimos nos preparando nesses últimos tempos, e espero que a gente consiga contribuir, e espero que contribuir com essa legitimidade de alguém que foi legitimado pelo voto dos nossos colegas e também dos nossos estudantes que compõem a nossa comunidade do campus de Patos. Daqui a pouquinho quem vai participar conosco via áudio é a estudante Isabelle, do IFPB, da UFCG, que já está na discussão também, Francisco, tem tudo a ver com os estudantes, que é do transporte coletivo. Tem sido uma dificuldade muito grande de deslocamento. Esse aí já vai ser um dos desafios do IF Sertão também. Sim, sem dúvida, Josivan. Esse é um dos grandes desafios e que nós vamos enfrentá-lo. Tem se tentado de todas as formas, mas é uma luta inglória, é uma coisa impressionante como se resiste a construir uma política de transporte público que permita aos estudantes, sobretudo da cidade de Patos, terem acesso, por exemplo, ao campus da UFCG e ao campus do IFPB, que são campos distantes, né? Nós somos muito distantes. Eu digo que a gente está quase no município de São José do Bonfim, estamos a 70 metros na fronteira. É muito longe. Um estudante que mora na Vila Mariana, que mora no Bivarolinto, no Itatiunga, ou então no Salgadinho, nas Sete Casas, como é que você chega, um estudante pobre, como é que você chega ao IFPB e depois volta? Então é um dos desafios gigantes. É tanto que a maior parte dos nossos estudantes é de fora, das cidades vizinhas. Porque quando o estudante de Patos, os estudantes que estão concluindo o ensino fundamental, quando eles pensam em estudar no IFPB, né, que é um sonho de muitos, um dos desafios é esse, é o transporte, é como chegar ao campus para assistir às aulas, para passar o dia lá e depois voltar para casa. Então essa é uma luta nossa, de muito tempo, e que continuará com toda a força, porque isso fará toda a diferença, sobretudo agora com a criação do nosso Instituto Federal do Sertão Paraibano. O fortalecimento da educação no interior do estado. É fundamental que os gestores municipais e estaduais se sensibilizem com isso e disponibilizem o acesso dos nossos estudantes às nossas instituições de ensino. Pois bem, Francisco Almeida, professor do IFPB e agora também do IF Sertão. Fica aberto para suas considerações finais. Parabéns por ter encabeçado a luta também de esclarecimento, de trazer mais luz a essa discussão como um todo. Mas já sei que você está aí com a sua queridíssima filha, daqui a pouco vai para casa, mas deixo os microfones para suas considerações finais e parabenizo pela postura que tem tido nessa discussão que é tão importante para a educação aqui na cidade de Patos e no Sertão Paraibano. Josivan, eu agradeço enormemente o espaço do Polêmico, como sempre, um espaço muito generoso que você nos dá quando precisamos, quando solicitamos. Nós somos um grupo, né, composto por muitas forças, professores, técnicos que estão conosco nessa caminhada. Repito, nós vamos ter no dia 25 de fevereiro uma audiência pública na Associação Comercial a partir das 19 horas. Esses convites serão feitos a todas as forças vivas dessa sociedade. Você receberá esse convite, todo mundo aqui do Polêmica, para que nós possamos nos unir e fortalecer essa luta, para que, eu repito, nós, enquanto campi do Sertão da Paraíba, sejamos os grandes protagonistas desse novo capítulo, que certamente será muito positivo para o desenvolvimento da nossa região e das pessoas que mais precisam. Sem dúvida. Jota, agora são 5 horas e 46 minutos. Vamos para o intervalo comercial, que é rapidinho.